A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e amigos. Quero nesse instante, mais uma vez, compartilhar algo da parte de Deus convosco. E hoje nós queremos falar sobre a Nova Jerusalém. Exatamente é o tema do nosso vídeo. Se o assunto for ficar longo, a gente vai fazer 2 vídeos, o 1 e o 2. Convido você então para a gente meditar junto nessa parte das Escrituras, onde fala sobre a Nova Jerusalém. Nós vamos encontrar esse registro nos últimos 2 livros, nos últimos 2 capítulos, melhor dizendo, do livro de Apocalipse, tanto no Apocalipse 21 e o 22. Vou ler com os amados algo que diz, capítulo 21, versículo 1 diz: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adornada como uma esposa ataviada para o seu marido. Versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas pragas, falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, com esses 2 textos, nós queremos meditar nesse assunto que é acerca da Nova Jerusalém, a morada dos santos transformados com corpos glorificado, a eternidade, o lugar, ou a habitação, ou a cidade daqueles que não morrem mais, vão viver eternamente. Primeiro, nós precisamos fazer uma análise nas próprias Escrituras quando concernente a isso. O que diz as Escrituras, principalmente Antigo, Novo Testamento, o restante das Escrituras sobre isso? Nós percebemos que, conforme o escritor aos Hebreus, já o patriarca Abraão tinha uma expectativa nessa questão de uma cidade futura. Veja no livro de Hebreus, no capítulo 11, o versículo é o de número 9, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabana com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento. Uma cidade que tem fundamento, como diz os grandes pregadores. Só falta eu dizer, repita comigo. Não vou dizer isso. Mas grave essa palavra, fundamento. Depois você vai em Apocalipse 21 e 22, vai encontrar alguma coisa concernente a isso. Fundamento, uma cidade que tem fundamento, da qual o artífice construtor é Deus. Então, já vemos que o próprio Abraão tinha essa esperança de uma cidade construída não pelo homem, mas por Deus. Exatamente isso que você acabou de ouvir. Era esse o pensamento que tinha o nosso patriarca Abraão, como nos diz a Escritura. Estamos deixando a Bíblia ser a Bíblia e a Bíblia explicar a Bíblia falar por si mesma. Não estamos querendo colocar a nossa ideia dentro dela, estamos tentando extrair aquilo que ela está nos dizendo. Aí nós temos, ainda em Hebreus, no capítulo de número 12, versículo 23 e 24, diz assim: Mas chegando ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, e aos muitos milhões de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoado. Veja que nós temos diversos respaldos na Escritura, fazendo citação e menção dessa cidade, dessa Jerusalém celestial. Há uma Jerusalém terrena, nós sabemos disso, todos nós sabemos, e por sinal uma cidade milenar, uma cidade que está no centro e que um dia será a sede do governo mundial de Cristo.
Prosseguindo, veja ainda em Hebreus, no capítulo de número 13, versículo de número 14, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Essa é a fala, deve ser a fala, o pensamento, o propósito de todo cristão verdadeiro, saber que não tem aqui cidade permanente, mas que busca uma cidade futura, a nova Jerusalém que de Deus desce do céu. Nós temos ainda pensamentos nesse estilo ainda, como em Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu estou tentando trazer esse respaldo da Escritura para dizer que isso não é uma coisa especificamente de Apocalipse. Exatamente, porque talvez se fosse algo especificamente de Apocalipse, mas mesmo assim eu acreditaria, mas aí nós temos os críticos da Escritura que gostam de dizer que Apocalipse é um livro simbólico, que Apocalipse é cheio de figuras e sombras e tipos e coisa parecida, e que isso já era passado e coisa e tudo mais. Mas nós temos respaldo nas Escrituras para dizer que ele já tinha esse pensamento, já tinha essa visão, já falava sobre isso, já está escrito sobre essa cidade, o desejo deles era isso. Paulo aqui em Filipenses e diz isso, que mas nossa cidade está no céu, donde também esperamos o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nós poderíamos ainda ver, deixa-me ver aqui, em Gálatas capítulo 4, versículo 25 e 26, onde Paulo fala algo sobre ela, acerca de metáfora. Ora, H é Sinai, um monte da Arábia. Esta H é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima e livre, a qual é mãe de todos nós. Veja o Paulo usando essa metáfora e faz menção ainda dessa Jerusalém de cima, algo de cima. Glória a Deus, que nossos pensamentos, nossa esperança possa ser aguardando algo que vem de cima, de Deus para nós, uma nova Jerusalém. Veja ainda no livro do profeta Isaías, é maravilhoso, as escrituras se discutindo diante de nós, assim, quando a gente começa a meditar e entender isso, é algo maravilhoso. Isaías 66:22, porque como os céus novos e a terra nova que eu hei de fazer estarão diante de minha face, diz o Senhor, assim de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Veja, também fazendo menção dessas questões de novo céu e nova terra, como li ali no livro de Apocalipse, capítulo de número 21. Então, mediante todos esses textos, como tem também ainda Pedro fazendo menção disso, né? E aguardamos novo céu e nova terra, de onde habita a justiça, que está em 2 Pedro 3, 10 e 13. Mas aí eles sempre apontando com essa finalidade de uma cidade que ainda está para vir. Pois bem, agora vamos para, propriamente dito, para o texto, né? Vamos para Apocalipse. Nós estávamos fazendo um apanhado das escrituras que dá apoio, que faz menção desse acontecimento vindouro. Exatamente desde o patriarca Abraão fazia menção disso. Veja, no capítulo que eu li, capítulo de número 21 do livro de Apocalipse, isso assim, vi um novo céu e uma nova terra. Novo céu e uma nova terra. Veja que Pedro disse que esse céu, essas coisas que nós vemos, vai ser queimado, vai ser destruído e teremos algo novo. Com isso, toda sombra de maldade, de pecado, certamente se vai, né? Novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Eu vi um famoso comentarista, historiador, arqueólogo falando sobre isso e dizendo que necessidade tem de que esse mar não existe, que coisa que ele fez para não existir. Porém, as escrituras deixam claro que vai acontecer coisas que realmente apontam para esse texto que nós lemos. Isso, as escrituras dizem. A palavra final não é a minha, e não é o que eu acho, ou o que eu penso, ou deixo de pensar. É o que Deus, através das Escrituras, diz. E nós vemos na 7ª taça,
no derramar da sétima taça, acontece o maior e o último grande terremoto de toda a história da humanidade. Exatamente no livro de Apocalipse, capítulo de número 16, versículo 17 ao 21. Acontece esse último e grande terremoto de magnitude jamais vista. Nós percebemos que acontecerão vários terremotos durante o período da grande tribulação, alguns gigantescos até, mas esse é o maior de todos. Veja, e a sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhes dar o caso do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha, é nessa parte que eu quero que você observe, e toda a ilha fugiu. Toda a ilha fugiu. Um terremoto que faz desaparecer as ilhas. Um terremoto que faz, e os montes não se acharam. Um terremoto que faz desaparecer os montes. As ilhas desaparecem e os montes também. Em outras palavras, aplanação a terra. Observa, se os montes vai desaparecer e as ilhas também, é claro que vai haver um aplanamento das terras. E sobre os homens caiu do céu grande saraiva, Mas essa parte que eu queria que você observasse. Toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. Isso indica que realmente nessa Nova Jerusalém o mar desaparecerá, como está escrito. O mar já não existe mais. Esse último terremoto é como se Deus estivesse peneirando, chacoalhando a vasilha para planar, para acertar. Exatamente, para dar nível. E aí é algo maravilhoso. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém. Não é essa Jerusalém existe, não. A Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Espera lá. Aqui há alguns intérpretes que dizem: essa é a igreja, porque a igreja é a noiva. A igreja é a noiva. Olha aí como está escrito. É a igreja é a noiva. Então, fica comigo até o final desse vídeo. Nós provavelmente vamos ter que fazer outro vídeo para não ficar tão extenso. 1 e o 2, você vai entender perfeitamente que aqui não é a noiva, aqui não é a igreja. Não é a igreja. Exatamente, não é a igreja. Precisamos ver textos e contexto, e você vai, pelas escrituras, descobrir que não é a igreja nesse texto aqui, certo? Mas no final do vídeo, nós temos muitos ainda para frente aqui, né? Nós temos esse vídeo e provavelmente vamos ter que fazer outro. Então, veja bem o que ele diz aqui, que Deus desceu do céu como uma esposa ataviada para o seu marido, tá? E eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habita, eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Maravilha, né? Apocalipse 21, do 1 ao 3. Ainda nós temos, para concluir aqui essa primeira parte desse vídeo, nós temos Apocalipse 21, 9 ao 10. E veio um dos 7 anjos que tinha a sétima taça, cheio da última 7 praga, e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aí, para os críticos, pronto, tá aí, ó, tá mais uma vez provado que é se referindo à mulher, e a mulher na escritura vai ser a igreja, em alguns lugares é a nação de Israel, mas aqui eu digo para você com certeza, no Apocalipse 22, ele revela isso, que não é a igreja. Sabe por quê? Porque quando você lê o capítulo 22, o versículo 3, ela fala, essa que desce do céu, fala do Deus, o trono de Deus, fala dos servos de Deus e fala do Cordeiro de Deus.
Entendeu? Tem três coisas que dentro dessa esposa que deixa claro nessa figura aqui, ó. E ali nunca mais haverá maldição como contra alguém. E nessa que ele viu que está viada como uma esposa, nela, será o trono de Deus. Se está o trono de Deus está na igreja, já vem. E aí o trono de Deus e do Cordeiro. E também os servos e o seu servo. Ou seja, se ela fosse a igreja, não precisaria estar usando essa expressão de servos. Então, os servos dentro da cidade, o trono, aí por as demais coisas, a gente acaba concluindo que não é a igreja, é realmente uma cidade literalmente com fundamento, com muro, isso e tudo mais, certo? Nós vamos então aqui para o segundo vídeo. Esse é o vídeo número 1, você vai acompanhar no vídeo número 2 para poder ter os demais detalhes dessa nova Jerusalém que desce do céu. Vai, show? Vamos para o próximo vídeo.